Belém, Judeia, ano 1. A noite sobre Belém era diferente de todas as outras. O céu brilhava com intensidade incomum, como se as próprias estrelas soubessem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Entre as colinas áridas da Judeia, pastores conduziam seus rebanhos sob aquele manto celestial, sem imaginar que seriam testemunhas do momento mais importante da história humana. Na pequena cidade tomada por viajantes que cumpriam o decreto de César Augusto, José caminhava pelas ruas estreitas procurando abrigo. Sua esposa Maria estava prestes a dar à luz, mas todas as portas estavam fechadas. O censo romano havia transformado Belém em um lugar superlotado, onde não havia espaço nem compaixão para um jovem casal de Nazaré. Finalmente, um estalajadeiro ofereceu o único lugar disponível, um estábulo simples nos fundos de sua propriedade. Ali, entre animais e feno, cercada apenas pelo amor de José e pela presença silenciosa de Deus, Maria deu à luz seu primogênito. O bebê foi envolto em panos humildes e colocado em uma manjedoura, como se o próprio Criador do universo escolhesse deliberadamente a mais absoluta simplicidade para sua entrada no mundo. O primeiro choro daquela criança ecoou suavemente entre as paredes de pedra. José contemplava maravilhado aquele menino tão pequeno e frágil, sabendo que ali estava o cumprimento de profecias milenares. Maria guardava todas aquelas coisas em seu coração, lembrando-se das palavras do anjo que a visitará meses antes. Nos campos próximos, pastores simples vivenciaram um fenômeno aterrador e glorioso. Uma luz brilhante rasgou a escuridão da noite, e mensageiros celestiais anunciaram o nascimento do Salvador. O terror inicial transformou-se em alegria quando compreenderam que aquela notícia era de esperança para todo o povo. Uma multidão de anjos encheu os céus com cânticos de glória. Os pastores correram até Belém e encontraram exatamente o que lhes fora anunciado. Aqueles homens rudes, acostumados às noites frias e aos perigos do deserto, ajoelharam-se diante de um bebê recém-nascido. Simão, o mais velho entre eles, chorava silenciosamente. Ele havia passado décadas guardando ovelhas, e agora testemunhava o nascimento daquele que seria chamado de Bom Pastor. Dias depois, sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém seguindo uma estrela extraordinária. Eles procuravam o rei dos judeus que havia nascido, trazendo tesouros dignos de realeza, ouro, incenso e mirra. Quando Herodes, o rei cruel e paranoico, soube daquilo, encheu-se de fúria. A ideia de um rival ao seu trono era intolerável. Os magos encontraram a criança e prostraram-se em adoração. Aqueles estudiosos das estrelas e das antigas profecias reconheceram em Jesus algo que os próprios líderes religiosos de Israel não conseguiam ver. Advertidos em sonho para não retornarem a Herodes, partiram por outro caminho. Naquela mesma noite, José foi despertado por um anjo que trouxe um aviso urgente e aterrorizante. Herodes planejava matar a criança. A família precisava fugir imediatamente para o Egito. Sem questionar, José acordou Maria, pegou o menino, e sob o manto da escuridão, iniciaram uma jornada de exílio que duraria anos. Enquanto isso, Herodes, enfurecido ao perceber que os magos não retornariam, ordenou um massacre horrível. Todos os meninos de Belém com menos de 2 anos foram assassinados brutalmente. O choro de mães ecoou pelas ruas, cumprindo antigas profecias sobre dor e lamentação. O conflito central estava estabelecido desde o primeiro suspiro daquela criança. Jesus nascerá em um mundo violento, dominado por poderes políticos cruéis e religiosos corrompidos. Sua simples existência ameaçava estruturas humanas de poder. Desde o início, sua vida seria marcada por rejeição, perseguição, ao mesmo tempo, por amor incondicional àqueles que o receberiam. Aquele bebê indefeso numa manjedoura carregava em si o destino da humanidade. Ele viera trazer luz às trevas, esperança aos desesperados e redenção aos perdidos. Mas o preço seria alto, e a jornada, dolorosa. Nazaré, Galileia, 30 anos depois. Os anos haviam passado como água correndo pelo vale. A criança que nascerá em Belém crescerá em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia desprezada pelos judeus religiosos. Jesus tornará-se um carpinteiro habilidoso, trabalhando ao lado de José até a morte de seu pai terreno. Suas mãos, que um dia moldariam destinos, agora moldavam madeira com perfeição e cuidado. O som de serras e martelos ecoava pela oficina enquanto Jesus completava seus 30 anos. Ele era conhecido na cidade como filho do carpinteiro, um homem íntegro, sábio além de sua idade, mas ainda não revelado ao mundo. Maria observava seu filho frequentemente, lembrando-se das palavras proféticas que receberá décadas antes. Ela sabia que aquele tempo de silêncio estava chegando ao fim. Um dia, Jesus deixou as ferramentas de lado.
Olhou pela janela da oficina em direção ao horizonte e sentiu profundamente que o momento havia chegado. Ele precisava iniciar a missão para a qual nascerá. Quando comunicou sua decisão a Maria, ela não ficou surpresa. Apenas abraçou seu filho com lágrimas nos olhos, sabendo que a partir dali, nada seria como antes. Às margens do rio Jordão. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria, tornará-se um profeta poderoso no deserto da Judeia. Vestido com pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, ele pregava arrependimento com uma autoridade que atraía multidões de toda a região. Sua mensagem era direta e confrontadora, denunciando a hipocrisia religiosa e anunciando a vinda iminente do Messias. Publicanos odiados, soldados romanos, prostitutas, fariseus orgulhosos, todos vinham ouvir aquele homem estranho que batizava nas águas do Jordão. João não fazia distinção entre ricos e pobres, poderosos e humildes. Todos precisavam se arrepender e preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus se aproximou das margens do rio, algo extraordinário aconteceu. João, que nunca hesitava em confrontar pecadores, sentiu-se indigno. Ele reconheceu naquele homem simples da Galileia algo que nenhum outro possuía. Um poder silencioso, uma santidade que não precisava ser proclamada em palavras. João protestou, declarando sua indignidade para batizar aquele que era maior do que ele. Mas Jesus insistiu, explicando que era necessário cumprir toda a justiça. E ali, nas águas do Jordão, quando Jesus foi batizado, os céus se abriram. O Espírito de Deus desceu como pomba, e uma voz trovejante ecoou declarando que aquele era o Filho amado, em quem o Pai se comprazia. As pessoas presentes testemunharam o fenômeno com terror e admiração. Alguns caíram de joelhos em adoração instintiva. Outros fugiram apavorados, incapazes de suportar a manifestação divina. O ministério de Jesus havia sido oficialmente inaugurado diante de testemunhas celestiais e terrenas. Deserto da Judeia, 40 dias de provação. Imediatamente após o batismo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Ali, sozinho entre rochas escaldantes durante o dia e frio penetrante durante a noite, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. A fome consumia seu corpo humano, a solidão testava sua mente, e o tentador aproveitava cada momento de fraqueza para atacar. As tentações eram sutis e sofisticadas. Transformar pedras em pão para satisfazer a fome legítima. Lançar-se do pináculo do templo para provar a proteção divina. Receber todos os reinos do mundo sem precisar passar pela cruz. Cada tentação oferecia um atalho para evitar o sofrimento que estava por vir. Mas Jesus resistiu a cada investida, respondendo com as escrituras que sua mãe lhe ensinara desde a infância. Ele escolheu o caminho difícil, o caminho do sacrifício, o caminho da obediência total ao Pai, mesmo que isso significasse dor inimaginável. Quando finalmente retornou do deserto, estava fisicamente exausto mas espiritualmente fortalecido. Seus olhos brilhavam com determinação divina. A batalha espiritual mais importante havia sido vencida antes mesmo do primeiro milagre. Galileia, reunindo os improváveis. Jesus começou a percorrer as aldeias da Galileia, ensinando nas sinagogas e reunindo discípulos. Ele não escolheu os sábios, os ricos ou os religiosos. Escolheu pescadores rudes que cheiravam a peixe, cobradores de impostos odiados por colaborarem com Roma, zelotes revolucionários que sonhavam derrubar o império, homens comuns cheios de defeitos e dúvidas. Pedro, pescador impulsivo de Cafarnaum, foi chamado após uma pesca miraculosa que encheu seu barco quase até afundar. Quando viu aquilo, caiu aos pés de Jesus declarando-se indigno. André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, também deixaram suas redes imediatamente. Mateus, sentado em sua coletoria de impostos, ouviu apenas 2 palavras de Jesus e abandonou tudo para segui-lo, provocando escândalo entre os religiosos. Como poderia um mestre piedoso associar-se com publicanos e pecadores? Mas era exatamente esse o ponto. Jesus não viera chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele comia com prostitutas, tocava leprosos considerados imundos, conversava com samaritanos desprezados, e desafiava constantemente as tradições que haviam se tornado mais importantes que a própria lei de Deus. Enquanto multidões começavam a segui-lo, maravilhadas com seus ensinamentos cheios de autoridade e poder, os líderes religiosos observavam com crescente hostilidade. Aquele carpinteiro de Nazaré estava atraindo o povo, curando enfermos no sábado, perdoando pecados, e ousando reinterpretar a lei de Moisés. Nas sinagogas, fariseus e escribas murmuravam entre si, planejando como poderiam desacreditá-lo ou silenciá-lo.
O conflito se intensificava a cada dia, a cada milagre, a cada palavra que Jesus pronunciava, revelando um Deus de amor que eles não conseguiam compreender. Betânia, onde a morte encontrou seu vencedor. A notícia chegou até Jesus enquanto ensinava do outro lado do Jordão. Lázaro, seu amigo querido, irmão de Marta e Maria, estava gravemente enfermo. As irmãs enviaram mensageiros com urgência, confiando que o mestre viria imediatamente para curá-lo, como havia feito com tantos outros. Mas Jesus não se moveu. Permaneceu onde estava por mais 2 dias, para espanto e confusão de seus discípulos. Eles não compreendiam aquela aparente indiferença diante do sofrimento de pessoas que ele amava profundamente. Quando finalmente Jesus anunciou que iriam à Judeia, os discípulos protestaram, lembrando que os judeus haviam tentado apedrejá-lo recentemente naquela região. Ainda assim, Jesus seguiu em direção a Betânia. Durante a caminhada, revelou aos discípulos que Lázaro havia morrido, e que se alegrava por não ter estado lá, para que eles crescem. Tomé, pessimista por natureza, declarou que também deveriam ir para morrer com ele. Nenhum deles compreendia o que estava prestes a acontecer. Quando chegaram à aldeia, Lázaro estava morto havia 4 dias. Segundo a crença judaica, a alma permanecia próxima ao corpo por 3 dias, mas no 4º dia, a decomposição já havia começado e não havia mais esperança. A situação era absolutamente irreversível por padrões humanos. Marta correu ao encontro de Jesus na entrada da aldeia. Seu rosto estava marcado por lágrimas que não cessavam desde a morte do irmão. Havia dor profunda em seus olhos, mas também um resquício de fé que ainda brilhava fraco. Ela expressou sua crença de que se Jesus estivesse presente, Lázaro não teria morrido, mas mesmo assim declarou que sabia que Deus daria a Jesus tudo o que ele pedisse. Jesus respondeu que seu irmão ressuscitaria. Marta, interpretando aquilo como referência à ressurreição final, respondeu que sabia que ele ressuscitaria no último dia. Foi então que Jesus pronunciou uma das declarações mais poderosas de todo o seu ministério, revelando não apenas o que faria, mas quem ele era essencialmente. Ele declarou ser a ressurreição e a vida, afirmando que quem nele cresce, ainda que morresse, viveria, e quem vivesse e cresce nele, jamais morreria. Marta confessou sua fé, declarando que acreditava que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maria chegou logo depois, caindo aos pés de Jesus e repetindo as mesmas palavras que a irmã havia dito. Ao ver as lágrimas dela e dos que a acompanhavam, Jesus sentiu algo profundo se mover em seu espírito. A morte, aquela intrusa que destroçava famílias e roubava a alegria da humanidade, estava diante dele em toda a sua crueldade. E então aconteceu algo extraordinário que revelou a profunda humanidade de Jesus. Ele chorou. O Filho de Deus, aquele que criará o universo com uma palavra, aquele que acalmava tempestades e multiplicava pães, derramou lágrimas genuínas. Não lágrimas de impotência, mas de compaixão profunda pela dor humana que ele viera destruir. Os presentes comentavam como ele amava Lázaro. Alguns questionavam por que aquele que abrirá os olhos de cegos não impedira a morte do amigo. Ninguém imaginava o que estava prestes a testemunhar. Caminharam até a tumba, uma caverna com uma pedra grande cobrindo a entrada. Jesus ordenou que removessem a pedra. Marta protestou horrorizada, lembrando que após 4 dias já haveria mau cheiro da decomposição. Mas Jesus lembrou-lhe de que se ela cresce, veria a glória de Deus. Removeram a pedra com grande esforço. O cheiro da morte escapou da tumba escura. Jesus levantou os olhos ao céu e orou em voz alta, não por necessitar, mas para que todos ouvissem e soubessem que o Pai o havia enviado. Então, com voz que parecia ecoar da eternidade, clamou com autoridade absoluta, ordenando que Lázaro saísse dali. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O tempo pareceu parar. Todos os olhos fixaram-se na entrada escura da tumba. Segundos que pareceram horas. Então, do interior negro e frio, algo se moveu. Uma figura envolta em faixas mortuárias emergiu lentamente, caminhando rigidamente como quem desperta de um sono profundo. Lázaro estava vivo. Gritos de espanto e adoração explodiram simultaneamente. Algumas pessoas caíram de joelhos tremendo, outras fugiram aterrorizadas, incapazes de processar o impossível que seus olhos testemunhavam. Marta e Maria correram para abraçar o irmão, chorando incontrolavelmente, rasgando as faixas mortuárias que ainda o envolviam. A notícia se espalhou como fogo por toda a Judeia. Multidões ainda maiores começaram a seguir Jesus, muitos crendo que ele era verdadeiramente o Messias prometido. Jerusalém, a sentença de morte. Mas no Sinédrio, o conselho religioso que governava Israel, o clima era de pânico absoluto e fúria crescente.
Os principais sacerdotes e fariseus convocaram uma reunião de emergência. A ressurreição de Lázaro não poderia ser negada, havia testemunhas demais, e isso tornava Jesus mais perigoso do que nunca. Caifás, o sumo sacerdote, argumentou friamente que era melhor que um homem morresse pelo povo do que toda a nação perecesse. Ele temia que se deixassem Jesus continuar, todos creriam nele, e os romanos viriam destruir o templo e a nação. Ironicamente, sem saber, ele profetizava a verdade. Jesus realmente morreria pela nação, mas não da forma que Caifás imaginava. Naquele momento, a sentença de morte de Jesus foi oficialmente selada pelos líderes religiosos. O ponto de virada estava completo. Jesus havia demonstrado poder absoluto sobre a morte, conquistado o amor das multidões, mas também assinado sua própria sentença de execução. Entrada triunfal em Jerusalém. Uma semana antes da Páscoa, Jesus dirigiu-se a Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo profecias antigas sobre a vinda do rei de Israel. Multidões que haviam testemunhado a ressurreição de Lázaro e incontáveis milagres espalharam a notícia de sua chegada. O que aconteceu em seguida foi uma explosão espontânea de fervor messiânico. As pessoas cortavam ramos de palmeiras e os agitavam no ar. Outras estendiam seus próprios mantos no caminho, tratando Jesus como realeza. Crianças corriam ao seu lado gritando hosanas. Adultos choravam de emoção, convencidos de que finalmente o libertador de Israel havia chegado para derrubar o jugo romano e restaurar o reino de Davi. Os gritos ecoavam pelas ruas estreitas de Jerusalém. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel. Hosana nas alturas. Era uma celebração caótica, alegre, cheia de expectativas políticas e sonhos nacionalistas que Jesus não viera cumprir. Mas em meio àquela glória aparente, Jesus olhou para a cidade e chorou. Lágrimas rolaram por seu rosto enquanto contemplava Jerusalém, sabendo que em poucos dias aquelas mesmas multidões que o aclamavam gritariam por sua crucificação. Ele lamentou que a cidade não conhecia o tempo de sua visitação, e que dias terríveis viriam sobre ela. Os discípulos não compreendiam aquela tristeza em meio à celebração. Pedro observava as multidões com orgulho, pensando que finalmente o reino seria estabelecido. Nenhum deles entendia que Jesus estava marchando não para um trono terreno, mas para uma cruz romana. O templo, confronto final com a religiosidade. No dia seguinte, Jesus entrou no templo e encontrou o pátio transformado em mercado. Cambistas exploravam peregrinos pobres. Vendedores de animais para sacrifício cobravam preços abusivos. O lugar que deveria ser casa de oração havia se tornado covil de ladrões, onde a religião servia ao lucro e não a Deus. A indignação justa queimou no coração de Jesus. Ele fez um chicote de cordas e começou a expulsar os comerciantes, virando as mesas dos cambistas, espalhando moedas pelo chão. Declarou que haviam transformado a casa de seu pai em covil de ladrões. Os discípulos lembraram-se da escritura que dizia que o zelo pela casa de Deus o consumiria. Os líderes religiosos testemunharam aquilo com fúria contida. Exigiram que Jesus mostrasse um sinal de autoridade para fazer tais coisas. A resposta dele foi enigmática e profética. Destruíssem aquele templo, e ele o reergueria em 3 dias. Eles riram amargamente, explicando que aquele templo havia levado 46 anos para ser construído. Ninguém entendeu que ele falava do templo de seu corpo. Nos dias seguintes, Jesus ensinou abertamente no templo, confrontando a hipocrisia religiosa com parábolas penetrantes. Falou de vinhateiros que mataram o filho do proprietário. De convidados que rejeitaram o banquete nupcial. Cada história era uma condenação velada aos líderes que rejeitavam o Messias. Eles tentaram repetidamente armadilhas verbais para incriminá-lo. Perguntaram sobre pagar impostos a César, tentando forçá-lo a escolher entre trair Israel ou desafiar Roma. Jesus pediu uma moeda e perguntou de quem era a imagem. Ao responderem que era de César, ele simplesmente declarou que dessem a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus. A sabedoria da resposta deixou-os mudos. Fariseus, saduceus, escribas, todos tentaram e falharam em enredá-lo em suas palavras. Cada tentativa revelava a corrupção deles e a pureza dele. A tensão crescia a cada hora. O cenáculo, a última refeição. Na quinta-feira à noite, Jesus reuniu seus 12 discípulos em uma sala no andar superior para celebrar a Páscoa. O ambiente estava carregado de emoção indefinível. Os discípulos sentiam que algo importante estava acontecendo, mas não conseguiam compreender o que. Durante a refeição, Jesus fez algo completamente inesperado e chocante. Levantou-se, pegou uma bacia com água e uma toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos. Era uma tarefa reservada aos servos mais baixos,
jamais realizada por um mestre. Pedro protestou veementemente, declarando que Jesus nunca lavaria seus pés. Mas quando Jesus explicou que sem isso Pedro não teria parte com ele, o pescador impulsivo pediu que lavasse também suas mãos e cabeça. Jesus lavou os pés de todos os 12. Inclusive os de Judas Iscariotes, que já havia concordado em traí-lo por 30 moedas de prata. Aquele ato de humildade extrema ensinava uma lição que transformaria o mundo. Verdadeira grandeza estava em servir, não em ser servido. Então Jesus pegou o pão, partiu e declarou que aquilo era seu corpo, dado por eles. Pegou o cálice de vinho e declarou que era seu sangue, derramado por muitos para remissão de pecados. Estabelecia ali uma nova aliança, selada não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Em seguida, revelou algo perturbador, um deles o trairia. Os discípulos ficaram chocados, olhando uns para os outros com desconfiança e medo. João, recostado próximo a Jesus, perguntou quem seria. Jesus identificou Judas através de um gesto simbólico, mas apenas João compreendeu. Judas levantou-se e saiu para a noite. E a Escritura registra algo profundamente simbólico: era noite. Não apenas no céu de Jerusalém, mas na alma de Judas e no mundo espiritual que se preparava para o confronto final entre luz e trevas. Getsêmani, a agonia da escolha. Após cantarem um hino, Jesus e os 11 discípulos restantes caminharam até o jardim do Getsêmani, nas encostas do Monte das Oliveiras. Ali, entre oliveiras antigas e retorcidas, Jesus levou Pedro, Tiago e João um pouco mais adiante. Pediu que vigiassem e orassem com ele, revelando que sua alma estava profundamente triste até a morte. Afastou-se um pouco mais e prostrou-se com o rosto em terra. O que aconteceu naquelas horas foi a batalha espiritual mais intensa da história. Jesus, em sua plena humanidade, enfrentou o horror do que estava por vir. Ele sabia exatamente o que a cruz significaria, não apenas dor física insuportável, mas carregar sobre si o pecado de toda a humanidade e experimentar a separação do Pai. Sua agonia era tão intensa que seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele clamou ao Pai pedindo que, se possível, aquele cálice passasse dele. A vontade humana de Jesus lutava contra a missão divina. Era uma luta real, não encenada. Ele poderia ter escolhido não ir à cruz. Mas foi precisamente ali que aconteceu a superação suprema. Após lutar profundamente com sua vontade humana, Jesus se rendeu completamente. Não fosse feita sua vontade, mas a do Pai. Aquela escolha determinaria o destino da humanidade. A traição e a prisão. Tochas apareceram na escuridão do jardim. O som de armaduras romanas e o barulho de passos apressados quebraram o silêncio da noite. Judas Iscariotes liderava um grupo de soldados e guardas do templo, armados com espadas e porretes, como se fossem capturar um criminoso perigoso. O traidor aproximou-se de Jesus e o beijou, usando um gesto de afeto como sinal de identificação para os soldados. Jesus olhou profundamente nos olhos de Judas, chamando-o de amigo e questionando se era com um beijo que ele o traia. Não havia ódio naquele olhar, apenas tristeza profunda e amor que persistia mesmo diante da traição. Pedro, impulsivo e desesperado, sacou uma espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus repreendeu a violência, lembrando que poderia convocar legiões de anjos se quisesse, mas que assim precisavam cumprir-se as Escrituras. E mesmo naquele momento de prisão injusta, tocou a orelha do homem ferido e a curou completamente. Os discípulos, aterrorizados, fugiram para a escuridão. Todos aqueles que haviam jurado morrer com Jesus abandonaram-no e correram para salvar suas vidas. Ele foi levado sozinho, cumprindo a profecia que dizia que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Os julgamentos ilegais. Durante as primeiras horas da madrugada, Jesus foi arrastado de tribunal em tribunal numa sequência de julgamentos completamente ilegais segundo a própria lei judaica. Primeiro foi levado a Anás, depois a Caifás, em seguida ao Sinédrio completo, depois a Pilatos, enviado a Herodes, e finalmente retornado a Pilatos. No palácio de Caifás, falsas testemunhas contradiziam-se umas às outras, incapazes de encontrar acusação consistente. Durante horas, Jesus permaneceu em silêncio diante das mentiras, cumprindo a profecia que dizia que ele seria como cordeiro mudo diante de seus tosqueadores. Finalmente, o sumo sacerdote fez a pergunta direta sob juramento: era ele o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus quebrou seu silêncio com uma resposta clara e inequívoca. Declarou que sim, e que viriam o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Caifás rasgou suas vestes teatralmente,
gritando que aquilo era blasfêmia e que não precisavam de mais testemunhas. O conselho condenou Jesus à morte. Começaram então a cuspir em seu rosto, vendar seus olhos e golpeá-lo, zombando e exigindo que profetizasse quem o havia batido. Enquanto isso acontecia dentro do palácio, do lado de fora Pedro aquecia-se junto a uma fogueira. Uma serva o reconheceu como um dos seguidores de Jesus. 3 vezes Pedro foi confrontado, e 3 vezes negou conhecer Jesus, tornando-se cada vez mais veemente e até amaldiçoando para parecer convincente. Então um galo cantou, rasgando a madrugada com seu canto agudo. Naquele exato momento, Jesus estava sendo conduzido pelo pátio e seus olhos encontraram os de Pedro. Não havia condenação naquele olhar, apenas tristeza e amor. Pedro saiu correndo e chorou amargamente, destroçado pela própria covardia. Pilatos, a injustiça política. Como os judeus não tinham autoridade para executar ninguém sob ocupação romana, levaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador. Mudaram as acusações de blasfêmia religiosa para sedição política, alegando que Jesus se declarava rei e proibia pagar impostos a César. Pilatos interrogou Jesus e não encontrou crime algum. Sua esposa enviou-lhe uma mensagem urgente, contando que havia sonhado com aquele homem justo e pedindo que não se envolvesse com ele. O governador romano tentou diversas manobras para libertar Jesus. Ofereceu à multidão escolher entre libertar Jesus ou Barrabás, um assassino e insurgente notório. Certamente escolheriam o profeta inocente que curava enfermos. Mas os principais sacerdotes haviam incitado a multidão durante a noite. Quando Pilatos perguntou a quem queriam libertar, a massa gritou em uníssono, Barrabás. Pilatos, perplexo, perguntou o que deveria fazer com Jesus. A resposta veio em um coro ensurdecedor, crucificam. Crucificam. O governador argumentou que não encontrava crime algum nele, mas as multidões apenas gritavam mais alto, exigindo sua morte. Finalmente, covarde e político, Pilatos lavou as mãos publicamente, declarando-se inocente do sangue daquele justo. Mas sua covardia não o absolveu. Entregou Jesus para ser açoitado e crucificado, cedendo à pressão das massas. A flagelação e as zombarias. Os soldados romanos levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição para zombar dele. Arrancaram suas roupas e o vestiram com um manto púrpura rasgado, simulando realeza. Trançaram uma coroa de espinhos longos e afiados e a cravaram brutalmente sobre sua cabeça, cada espinho perfurando o couro cabeludo e fazendo o sangue escorrer por seu rosto. Colocaram uma vara em sua mão como cetro de zombaria, ajoelhavam-se diante dele em falsa reverência e gritavam, Salve, Rei dos Judeus! Então cuspiam nele, arrancavam a vara de sua mão e batiam repetidamente em sua cabeça, cravando os espinhos ainda mais profundamente. O açoitamento romano era uma tortura projetada para deixar a vítima à beira da morte. O flagrum era um chicote com tiras de couro contendo pedaços de osso e metal nas pontas. Cada golpe arrancava pedaços de carne das costas, ombros e pernas. Os soldados aplicaram 39 chicotadas, e cada uma delas rasgava a pele e os músculos, fazendo o sangue jorrar abundantemente. Quando terminaram, Jesus mal conseguia ficar em pé. Seu corpo estava irreconhecível, desfigurado pela violência. Pilatos o apresentou à multidão, esperando que a visão daquele homem destroçado despertasse compaixão. Mas os gritos apenas intensificaram-se, crucificam. A via dolorosa, o caminho do Calvário. Forçaram Jesus a carregar sua própria cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém. A trave horizontal pesava mais de 40 quilos, e ele precisava carregá-la até o lugar da execução fora dos muros da cidade. Fraco pela perda de sangue, pelas horas sem dormir e pela tortura brutal, Jesus cambaleou sob o peso. As ruas estavam cheias de peregrinos que haviam vindo para a Páscoa. Alguns zombavam, outros choravam. Jesus caiu sob o peso da cruz. Os soldados, temendo que morresse antes da crucificação, forçaram um homem da multidão a ajudar. Simão de Cirene, que vinha do campo, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Mulheres de Jerusalém choravam ao longo do caminho. Jesus, mesmo em agonia extrema, virou-se para elas e falou palavras proféticas, pedindo que não chorassem por ele, mas por elas mesmas e por seus filhos, pois dias terríveis viriam sobre aquela cidade. Gólgota, o lugar da caveira. Chegaram ao Gólgota, uma pequena elevação rochosa fora dos muros de Jerusalém. Ali, 3 cruzes foram preparadas. Jesus seria crucificado entre 2 ladrões, cumprindo a profecia de que seria contado entre os transgressores. Os soldados ofereceram-lhe vinho misturado com fel para diminuir um pouco a dor, mas Jesus recusou. Ele experimentaria a cruz em plena consciência.
Deitaram-no sobre a trave horizontal e martelaram pregos grossos através de seus pulsos. A dor era indescritível, os nervos principais sendo esmagados pelo metal. Então ergueram a cruz e a encaixaram em um buraco no chão. O impacto do peso do corpo sobre os pregos nos pulsos e nos pés perfurados provocava ondas de agonia. Para respirar, Jesus precisava empurrar-se para cima usando os pés pregados, causando dor lancinante a cada respiração. E ali, pregado entre o céu e a terra, Jesus olhou para aqueles que o crucificavam e orou algo humanamente impossível. Pediu ao Pai que os perdoasse, porque não sabiam o que faziam. Perdão para os soldados que martelaram os pregos. Perdão para os religiosos que tramaram sua morte. Perdão para Pilatos e para as multidões. Perdão para toda a humanidade. As 7 palavras da cruz. Aos pés da cruz, soldados romanos dividiram as roupas de Jesus, lançando sortes para decidir quem ficaria com sua túnica sem costura. Os líderes religiosos que haviam conspirado sua morte agora se deleitavam em zombaria cruel. Gritavam que ele havia salvado outros, mas não conseguia salvar a si mesmo. Desafiavam-no a descer da cruz se realmente fosse o Filho de Deus. Os 2 ladrões crucificados ao seu lado inicialmente também o insultavam. Mas algo extraordinário aconteceu com um deles. Observando a dignidade de Jesus em meio ao sofrimento extremo, ouvindo suas palavras de perdão, aquele criminoso reconheceu algo que os religiosos não conseguiam ver. Ele repreendeu o outro ladrão, admitindo que ambos mereciam aquela punição por seus crimes, mas que Jesus nada havia feito de errado. Então, com fé nascida na última hora de sua vida, aquele ladrão fez um pedido surpreendente. Pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. E Jesus, mesmo agonizando, virou seu rosto ensanguentado e fez uma promessa que mudou o destino eterno daquele homem. Declarou que naquele mesmo dia, ele estaria com Jesus no paraíso. A salvação chegará ao mais improvável dos lugares, provando que nunca é tarde demais enquanto há vida. Aos pés da cruz estavam também poucas pessoas que permaneceram fiéis até o fim. João, o discípulo amado, havia reunido coragem para retornar. E ali estava Maria, a mãe de Jesus, cujo coração se despedaçava ao ver seu filho torturado até a morte. Jesus olhou para ela e depois para João, e mesmo em meio à agonia física, preocupou-se com o bem-estar de sua mãe. Confiou-a aos cuidados de João, criando uma nova família espiritual que transcendia laços de sangue. As trevas e o abandono. Ao meio-dia, quando o sol deveria estar no auge, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra. Por 3 horas, o sol recusou-se a brilhar, como se a criação não pudesse testemunhar o que estava acontecendo. Durante aquelas horas de trevas, Jesus estava vivenciando algo infinitamente pior que a dor física. Ele estava carregando sobre si o pecado de toda a humanidade. Cada mentira, cada traição, cada ato de violência, cada pensamento impuro de todos os seres humanos que já existiram ou existiriam estava sendo colocado sobre ele. O Santo de Deus estava sendo feito pecado. E então aconteceu o momento mais aterrorizante da eternidade. Deus Pai, que não pode tolerar o pecado, virou seu rosto. A comunhão eterna entre Pai e Filho foi rompida. Jesus experimentou o abandono divino, a separação total de Deus que é a própria essência do inferno. Daquela angústia incompreensível, Jesus clamou com voz forte, um grito de agonia que ecoou pelas colinas da Judeia. Questionou por que Deus o havia abandonado. Não era apenas dor física, mas a experiência da condenação que a humanidade merecia. Jesus estava bebendo até a última gota do cálice da ira divina contra o pecado. Com sua garganta ressecada pela desidratação e pela perda de sangue, Jesus sussurrou que tinha sede. Um soldado embebeu uma esponja em vinagre e a ergueu até seus lábios. Então, com sua última força, Jesus pronunciou a palavra mais importante já dita na história humana. Declarou que estava consumado. Terminado. Completo. O preço do pecado havia sido pago integralmente. A obra da redenção estava finalizada. Não havia mais nada a fazer. E inclinando sua cabeça, Jesus entregou voluntariamente seu espírito. O terremoto e o véu rasgado. No exato momento em que Jesus morreu, a terra tremeu violentamente. Rochas se partiram. No templo de Jerusalém, o véu grosso que separava o lugar santo dos santos rasgou-se de alto a baixo, não por mãos humanas, mas por poder divino. O caminho para Deus, antes acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano, agora estava aberto para todos através do sacrifício de Jesus. Túmulos se abriram, e corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados, aparecendo a muitos em Jerusalém após a ressurreição de Jesus. O véu da criação foi momentaneamente rasgado,
permitindo que o mundo espiritual irrompesse no físico. O centurião romano que supervisionava a crucificação, um homem endurecido que havia presenciado centenas de execuções, ficou aterrorizado com tudo o que testemunhou. A escuridão em pleno dia, o terremoto, mas especialmente a maneira como Jesus morreu, o impactaram profundamente. Batendo no peito em reconhecimento e temor, declarou publicamente que verdadeiramente aquele era um homem justo, o Filho de Deus. O sepultamento. José de Arimateia, membro rico e secreto do Sinédrio que havia discordado da condenação de Jesus mas não tivera coragem de defender-lhe publicamente, agora encontrou coragem na morte do Mestre. Aproximou-se de Pilatos e pediu o corpo de Jesus, arriscando sua própria reputação e posição. Nicodemos, aquele fariseu que havia visitado Jesus secretamente durante a noite anos antes, também se revelou. Trouxe uma mistura cara de mirra e aloés, cerca de 30 quilos de especiarias, uma quantidade digna de realeza. Juntos, esses dois homens ricos desceram o corpo dilacerado de Jesus da cruz. Maria, sua mãe, segurou seu filho morto nos braços, como fizera quando ele era bebê em Belém 33 anos antes. Mas agora não havia choro de bebê, apenas o silêncio pesado da morte. Lavaram o corpo cuidadosamente, removendo o sangue coagulado. Envolveram-no em linho fino com as especiarias aromáticas, seguindo o costume judaico de sepultamento. Levarão-no para um sepulcro novo, escavado na rocha em um jardim próximo ao Gólgota, que José havia preparado para si mesmo. Colocaram o corpo na câmara funerária e rolaram uma pedra enorme na entrada. Maria Madalena e as outras mulheres observavam cuidadosamente onde o colocaram, planejando retornar após o sábado para completar o embalsamamento com mais especiarias. O sábado mais longo. Jerusalém mergulhou em um silêncio pesado durante o sábado. Os discípulos escondiam-se em uma sala trancada, aterrorizados de que os líderes religiosos viessem prendê-los também. Todos os seus sonhos haviam se despedaçado. O homem que acreditavam ser o Messias estava morto, executado da forma mais humilhante possível. Pedro estava destroçado pela culpa de suas negações. Tomé balançava a cabeça em descrença amarga. Tiago e João, que haviam pedido lugares de honra no reino de Jesus, agora mal conseguiam processar o que havia acontecido. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia choravam inconsolavelmente. A esperança parecia morta e enterrada junto com Jesus. Satanás e as forças das trevas celebravam aparente vitória. O plano de Deus parecia ter falhado completamente. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém no mundo físico podia compreender naquele momento, era que a morte de Jesus não era derrota, mas vitória. A cruz não era o fim, mas o começo. E enquanto o corpo de Jesus repousava naquele túmulo frio e escuro, algo monumental estava acontecendo no mundo espiritual. As chaves da morte e do inferno estavam sendo arrancadas das mãos do inimigo. O preço do pecado havia sido pago. A justiça de Deus havia sido satisfeita. E a maior reviravolta da história estava prestes a acontecer. O alvorecer da nova criação. Antes do amanhecer do primeiro dia da semana, enquanto as estrelas ainda brilhavam fracamente no céu da Judeia, a terra tremeu novamente. Um anjo de aparência deslumbrante como relâmpago desceu do céu. Os guardas romanos, soldados treinados e endurecidos pela guerra, desmaiaram de terror puro diante daquela manifestação celestial. O anjo rolou a pedra gigantesca que selava o túmulo. Não para deixar Jesus sair, pois ele já havia ressuscitado e seu corpo glorificado não estava limitado por barreiras físicas, mas para permitir que o mundo entrasse e testemunhasse que o túmulo estava vazio. A morte havia sido derrotada. O impossível havia acontecido. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e Salomé caminhavam pelo caminho ainda envolto em penumbra, carregando especiarias aromáticas para completar o embalsamamento do corpo de Jesus. Conversavam entre si, preocupadas sobre como conseguiriam remover a pedra pesada da entrada do túmulo, pois não tinham força para movê-la. Mas ao chegarem, encontraram a pedra já removida. O selo romano quebrado. Os guardas dispersos. O túmulo aberto. Entraram cautelosamente e viram que o corpo de Jesus não estava mais ali. Apenas as faixas de linho estavam cuidadosamente dobradas, como se quem as havia usado tivesse simplesmente passado através delas. Maria Madalena correu desesperada até onde Pedro e João se escondiam. Irrompeu pela porta gritando que alguém havia tirado o Senhor do sepulcro e ela não sabia onde o haviam colocado. Pensou em roubo de corpo, em profanação, em qualquer explicação natural, menos na verdade extraordinária que estava prestes a se revelar. Pedro e João correram como nunca haviam corrido em suas vidas.
João, mais jovem, chegou primeiro ao túmulo, mas hesitou na entrada. Pedro, impetuoso como sempre, passou direto e entrou. Viram as faixas de linho dobradas com cuidado, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus separado e enrolado em outro lugar. Não havia sinais de violência ou pressa. Tudo estava organizado. João entrou, viu, e naquele momento algo clicou em seu coração. As palavras que Jesus havia dito sobre ressuscitar ao terceiro dia, todas as profecias que ele havia citado, tudo se encaixou. João creu. A esperança começou a ressurgir como pequena chama em seu peito. O encontro no jardim. Maria Madalena havia retornado ao túmulo e permaneceu ali sozinha, chorando copiosamente. Através das lágrimas que embaçavam sua visão, ela se curvou para olhar dentro do túmulo novamente. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus havia estado, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram por que ela chorava. Com voz quebrada pela tristeza, ela explicou que haviam levado seu Senhor e ela não sabia onde o tinham posto. Então, sentindo uma presença atrás de si, virou-se e viu um homem que supo ser o jardineiro do local. Aquele homem repetiu a pergunta, por quem ela procurava. Maria, ainda sem reconhecê-lo através das lágrimas, implorou que se ele havia levado o corpo, dissesse onde o colocará para que ela pudesse buscá-lo. Estava disposta a carregar sozinha o corpo de seu mestre. Então ele pronunciou uma única palavra. Seu nome. Maria. Aquela voz. Aquele tom. Aquela inflexão inconfundível. Ela conhecia aquela voz melhor que qualquer outra. Virou-se abruptamente, as lágrimas de tristeza transformando-se instantaneamente em lágrimas de alegria indescritível. Era Jesus. Vivo. Ressuscitado. Glorioso. Maria gritou Raboni, que significa mestre, e instintivamente se lançou para abraçá-lo. Mas Jesus gentilmente a instruiu a não se deter ali, pois ele ainda não havia subido ao Pai. Deu-lhe uma missão, ir até seus irmãos e anunciar que ele estava vivo e que subiria para o Pai dele, que também era Pai deles, para o Deus dele, que também era Deus deles. Maria correu mais rápido do que jamais correrá. E rompeu no lugar onde os discípulos se escondiam trancados de medo e gritou a notícia mais importante da história. Ela havia visto o Senhor. Ele estava vivo. A morte não o havia retido. O túmulo não o havia contido. Jesus havia ressuscitado. Aparições e transformações. Naquela mesma noite, enquanto os discípulos permaneciam trancados por medo dos líderes judeus, Jesus apareceu repentinamente no meio deles. Não bateu na porta. Não precisou que a abrissem. Simplesmente estava ali, em corpo físico mas glorificado, transcendendo as limitações naturais. Os discípulos ficaram aterrorizados, pensando ver um espírito. Mas Jesus mostrou-lhe suas mãos e seus pés, ainda marcados pelos cravos. Mostrou-lhe seu lado, onde a lança do soldado havia perfurado. Eram as feridas da crucificação, mas ele estava vivo. Comeu peixe diante deles para provar que não era fantasma, mas real e tangível. A alegria que encheu aquela sala era indescritível. O medo transformou-se em júbilo. O desespero deu lugar à esperança restaurada. Jesus soprou sobre eles e disse que recebessem o Espírito Santo. Comissionou-os a continuar sua obra de levar perdão e salvação ao mundo. Tomé, um dos 12, não estava presente naquela noite. Quando os outros discípulos contaram-lhe que haviam visto o Senhor ressuscitado, ele se recusou a acreditar. Declarou que a menos que visse as marcas dos cravos em suas mãos, colocasse seu dedo naquelas marcas e sua mão no lado perfurado de Jesus, não creria. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Desta vez, Tomé estava presente. Jesus foi direto até ele e o convidou a tocar suas feridas, a colocar o dedo nas marcas dos cravos, a colocar a mão em seu lado. Desafiou Tomé a não ser incrédulo, mas crente. Tomé caiu de joelhos, tomado por admiração e vergonha. Não precisou tocar. Ver foi suficiente. Ele fez a declaração de fé mais completa registrada nos evangelhos, chamando Jesus de Senhor e Deus. Jesus aceitou aquela adoração, algo que nenhum profeta ou anjo jamais faria, provando sua divindade. Restauração e comissionamento. Às margens do mar da Galileia, 7 discípulos haviam retornado à pesca. Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e outros 2 pescaram a noite inteira sem pegar nada. Ao amanhecer, viram um homem na praia que lhes perguntou se tinham algo para comer. Quando responderam que não, ele instruiu-os a lançar a rede no lado direito do barco. Obedeceram, e a rede ficou tão cheia de peixes que mal conseguiam puxá-la. João, com seu coração sensível às coisas espirituais, reconheceu primeiro.
Disse a Pedro que era o Senhor. Pedro, sem esperar o barco chegar à praia, jogou-se no mar e nadou desesperadamente até Jesus. Na praia, encontraram brasas com peixe assado e pão já preparados. Jesus os convidou para o café da manhã. Após comerem, Jesus virou-se especificamente para Pedro. 3 vezes perguntou se Pedro o amava, uma pergunta para cada negação que Pedro havia feito. Cada vez que Pedro afirmava seu amor, Jesus lhe dava uma comissão: apacentar suas ovelhas. Jesus não estava condenando Pedro por suas falhas passadas. Estava restaurando-o, curando-o e confiando-lhe novamente responsabilidade e propósito. O pescador que negou seria transformado na rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Durante 40 dias, Jesus apareceu repetidamente aos discípulos. Ensinou-lhes as Escrituras, mostrando como tudo desde Gênesis até Malaquias apontava para ele. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as profecias sobre o Messias sofredor que precisava morrer e ressuscitar ao 3º dia. Em uma ocasião, apareceu a mais de 500 seguidores ao mesmo tempo. A ressurreição não era segredo guardado para poucos privilegiados, mas verdade proclamada a centenas de testemunhas que estavam dispostas a morrer defendendo o que viram. A ascensão e a promessa. No 40º dia após a ressurreição, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras. Ali, deu-lhes a grande comissão que mudaria o curso da história. Declarou que toda autoridade no céu e na terra lhe havia sido dada. Portanto, eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que ele havia ordenado. Mas antes de irem, deveriam esperar em Jerusalém pela promessa do Pai. Seriam batizados com o Espírito Santo e receberiam poder para serem testemunhas dele em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, enquanto os abençoava com as mãos levantadas, Jesus começou a ser elevado. Uma nuvem de glória o envolveu, e ele subiu diante dos olhos maravilhados dos discípulos até desaparecer de vista. Eles permaneceram olhando para o céu, como que hipnotizados pela cena extraordinária. 2 anjos apareceram e gentilmente os questionaram por que estavam olhando para o céu. Asseguraram-lhes que Jesus, que havia sido recebido no céu, voltaria da mesma maneira que o viram subir. Não era um adeus final, mas uma separação temporária até o cumprimento de todas as coisas. Pentecostes, o fogo da igreja. Os discípulos retornaram a Jerusalém e permaneceram juntos em oração constante. No 50º dia após a Páscoa, durante a festa de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar quando subitamente um som como de vento impetuoso encheu toda a casa. Línguas de fogo apareceram, dividindo-se e pousando sobre cada um deles. Foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Judeus devotos de todas as nações debaixo do céu, que estavam em Jerusalém para a festa, ouviram aqueles galileus falando nas línguas nativas de cada um. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes com medo de uma serva, agora levantou-se cheio de ousadia sobrenatural. Pregou com poder e autoridade sobre Jesus, sua morte, ressurreição e exaltação. Declarou que Deus o fizera Senhor e Cristo, esse Jesus que eles haviam crucificado. As pessoas foram compungidas no coração. Perguntaram o que deveriam fazer. Pedro proclamou que se arrependessem e fossem batizados para a remissão de pecados, e receberiam o dom do Espírito Santo. Naquele único dia, 3.000 pessoas creram e foram batizadas. A igreja nasceu. Não como instituição religiosa, mas como movimento imparável de amor, poder e transformação. Aqueles discípulos que haviam fugido com medo agora enfrentavam prisões, açoites e morte para proclamar que Jesus estava vivo. Pessoas não morrem por mentiras que elas mesmas inventaram. Eles sabiam o que tinham visto. A iluminação eterna. A história de Jesus não terminou na cruz. Não terminou no túmulo vazio. Não terminou na ascensão. Está viva hoje, transformando corações e mudando destinos através dos séculos. Aquele bebê nascido em um estábulo humilde era o próprio Deus que se fez carne para habitar entre a humanidade. O carpinteiro de Nazaré era o Criador do universo trabalhando com as mãos que formaram as estrelas. O homem que chorou junto ao túmulo de Lázaro é aquele que enxugará toda lágrima dos olhos dos seus na eternidade. Jesus viveu a vida perfeita que nenhum ser humano conseguiu viver. Obedeceu completamente à lei de Deus sem falhar uma única vez. Então, na cruz, ele morreu a morte que toda a humanidade merecia morrer. Carregou sobre si o pecado do mundo inteiro. Experimentou a separação de Deus que é a essência do inferno. Mas ao ressuscitar ao 3º dia, Jesus provou que havia vencido o pecado, derrotado a morte e destruído o poder do diabo.
Ele oferece agora a vida eterna, perdão completo e propósito transcendente a todos que nele creem. A iluminação final não é apenas sobre eventos históricos que aconteceram há 2000 anos. É sobre uma realidade presente e uma oferta aberta. Jesus continua chamando, continua oferecendo, continua transformando vidas hoje. Para o culpado, há perdão que vai mais fundo que qualquer pecado. Para o quebrantado, a cura que restaura o que estava destruído. Para o perdido, há propósito que dá sentido à existência. Para o desesperado, a esperança que não decepciona. Para o morto espiritualmente, a vida abundante e eterna. A cruz não foi derrota, mas vitória suprema. O túmulo vazio não é apenas evidência histórica, mas promessa de ressurreição para todos que creem. Jesus não veio condenar o mundo, mas salvá-lo. Não veio chamar os perfeitos, mas os pecadores ao arrependimento. Seus braços ainda estão abertos, como estiveram estendidos naquela cruz há 2000 anos. Esperando, convidando, oferecendo redenção gratuita comprada com sangue precioso. A pergunta que ecoou através de Pilatos, através de Pedro, através de Maria Madalena, através de Tomé, agora ecoa para cada pessoa que ouve esta história. O que você fará com Jesus? A resposta determina não apenas o curso desta vida passageira, mas o destino eterno. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Esta é a história que dividiu a história humana em antes e depois. A história de redenção que transformou o mundo. A história que continua sendo escrita em cada coração que se rende ao amor impossível de um Deus que escolheu morrer pelos que o rejeitaram. E para aqueles que respondem com fé, esta não é apenas uma história. É vida. É esperança. É salvação. É tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16